Este vídeo vai mostrar como se tornou muito fácil ter uma arma e portar esta arma neste governo. E, enfim, o Instituto Sou da Paz tem acompanhado, acho que desde o início do Estatuto do Desarmamento, essa questão de violência armada e de controle de armas e munições no Brasil. E, como as pessoas sabem, houve um grande afrouxamento aí dessa legislação. Foram mais de 40 publicações, todas elas no sentido de diminuir o controle desses artefatos. E aí isso, obviamente, trouxe uma consequência de uma explosão aí na posse de armas por civis, na entrada de armas em circulação. E a nossa estimativa é que só nesse período aí, até o primeiro semestre de 2022, a gente tenha na gestão Bolsonaro adicionado 1.200.000 armas exclusivamente nas mãos de civis, né? O preocupante é que a gente tinha dois caminhos para as pessoas terem armas, né? Nunca foi proibido para as pessoas terem arma no Brasil, mas o Estatuto do Desarmamento trazia aí requisitos como atestado psicológico, atestado técnico, e que as pessoas tivessem que justificar a necessidade a cada compra, algo que o presidente derrubou. E aí a gente tinha dois caminhos que normalmente as pessoas recorriam. O mais frequente antes do Bolsonaro era uma arma pedida pela polícia, junto à Polícia Federal, e aí nesse pedido tinha uma análise dos delegados sobre essa documentação, sobre essa conveniência. E o outro caminho era o caminho do Exército, com atiradores esportivos, colecionadores, que foi onde mais teve flexibilização, inclusive abrindo a possibilidade, algo que a lei proíbe, dessas pessoas andarem armadas, né? Então, quando você deu esse privilégio pelo Exército, houve uma corrida de gente se registrando por lá, e isso tem gerado aí uma série de problemas em termos de segurança pública, em termos de acesso de armas do crime organizado, né? Mas acho que o mais importante para as pessoas saberem é esse número de armas que cresceu muito, e hoje, por conta desse privilégio aí concedido contra a lei, a gente tem pelo menos 700.000 pessoas que não andavam armadas e que agora, em 2022, estão andando armadas nas ruas. E é tão fácil obter esse registro que é anunciado livremente na internet. Vídeos públicos. Estamos aqui no CAX Club em Montemor, clube de tiro aí bem bacana, que eu venho gravando os meus últimos vídeos. Aí aqui a gente está mostrando essa parte de trás deles, mas tem várias pistas de tiro aqui, vale a pena conferir. Bom, hoje aqui no clube de tiro CAX Club em Montemor, para você tirar o seu CR e se tornar CAC, R$ 2.250. Ah, mas o que eu preciso, que mais eu vou precisar além disso? Galera, isso aqui é o preço completo deles para você se tornar CAC. Então, tá incluso o CR, a filiação anual, de 1 ano, né, de filiação, todas as taxas e serviços já incluso, beleza? Então, hoje, para você se tornar CAC, você vai gastar R$ 2.250. Desde o primeiro decreto, a gente já teve uma reação por parte do Congresso e por parte dos partidos políticos contestando no STF, porque claramente o presidente estava extrapolando aí o poder regulamentar e tentando mudar algumas coisas da lei usando o decreto, algo que é ilegal. E a gente teve aí agora, mais próximo das eleições, por conta do aumento da violência política, o ministro Fachin tomando a decisão de conceder algumas liminares. Então ele proibiu essa questão de CACs comprando armas de calibre restrito, indicou também que esse limite de 60 armas para atirador esportivo, 30 armas para caçador, é um limite desproporcional, né? Então também há uma suspensão com relação a esses limites, com o problema que ele não indicou qual seria o limite adequado, né? Então ele diz para o Exército, olha, isso aqui não é razoável, e possivelmente aí incentiva uma revisão por parte desses atores, e também houve um indicativo com relação a essa tentativa de excluir um requisito para compra que está na lei, que é esse requisito de justificar a necessidade. Então,
o ministro Fachin também, na decisão dele, diz que esse requisito, por estar na lei, ele não pode ser dispensado. Os defensores da política armamentista do atual governo dizem que a flexibilização ou a facilitação do acesso a armas teve um lado positivo. Houve redução dos homicídios. Então, de fato, os homicídios estão em queda no Brasil desde antes do Bolsonaro entrar, por uma série de fatores, inclusive a questão de uma trégua da guerra entre facções criminais, de uma mudança etária da população e também a própria criação de um fundo de segurança pública tem liberado muito mais recursos para os estados contratarem policiais e promoverem políticas de segurança pública. Mas o efeito ainda da entrada das armas, a gente acredita que ainda está por aparecer, especialmente porque por conta da pandemia, que enfim fechou aí o comércio em 2020 e numa boa parte de 2021, a maior parte dessas compras ocorreram no ano passado, né, em 2021. Então, ainda não houve aí um período para a gente ver a influência dessas armas na criminalidade do homicídio comum, mas é interessante a gente ver que em alguns estratos, como, por exemplo, violência contra a mulher, esse aumento ele já é percebido, né? Especialmente porque a violência contra a mulher ela acontece nas residências, por conhecidos, companheiros, ex-companheiros, familiares. E aí, nesse caso, o ano passado, mesmo o feminicídio tendo ficado aí num cenário estável, a gente vê que em 16 dos 27 estados houve um movimento de aumento desses casos de feminicídios, né? O maior acesso a armas tem produzido também o que os especialistas chamam de violência simbólica, e real também. Mas ela é simbólica, ela também mostra o poder de fogo de alguns setores da sociedade. No Recife, capital de Pernambuco, houve um tiro, foi disparado um tiro contra um apartamento, simplesmente porque este apartamento tinha lá uma bandeira de um partido político que desagrada o autor do disparo. A polícia investiga este caso. E em Santa Catarina, um empresário que tem a posse legal de um fuzil postou um vídeo ameaçador. No vídeo, ele atira com esse fuzil contra um alvo que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato agora nesta eleição e que lidera a pesquisa de intenção de votos. A polícia também investiga este caso. Inaugurar hoje aqui, eu e a Patrícia, minha esposa, o alvo novo do Luke Clube do Tiro. O ladrão deu lá ou DK? A decisão do STF de suspender alguns pontos dos decretos do governo federal sobre armamento, ela foi tomada em caráter liminar. A discussão continua no Supremo Tribunal Federal. E a decisão ainda deve levar alguns tempos à decisão definitiva. O fato é que o Brasil já fez um plebiscito que decidiu, o povo decidiu, que o comércio de armas deve existir no Brasil, que a pessoa tem direito de ter uma arma ou de comprar uma arma. A questão é, o Estado também tem a necessidade de regulamentar em nome da segurança pública, para que vizinhos não acabem terminando ou proporcionando uma tragédia por conta de desentendimentos, às vezes, banais, e muito menos que haja violência política. O Brasil está num ponto em que decidirá sobre qual é o modelo de segurança pública que quer para a sociedade. Esta é uma reportagem para o Estúdio Paulista.